provas, os cursos de Engenharia Mecânica e Civil da UFPE realizam a festa Engencana, Solda Tu Comigo, mas nada concreto, que promete tocar muito brega, funk, pop e não deixar ninguém parado. No ACIF-PE, a partir das 8 da noite. Ingressos à venda com comissários. O Terra Café Bar recebe nesta sexta mais uma edição da Noite Belquiana, com a Banda dos Corações Selvagens. O projeto consiste em fazer versões do repertório dos anos 70 de Belchior, enveredando por um lado ainda mais groove, rock e psicodélico. A partir das 9 da noite, com ingressos à venda no site Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Armando votou pela reforma trabalhista de Temer, que retirou direitos dos trabalhadores. Armando votou pela redução do tempo de almoço. Armando votou pelo fim dos 30 dias de férias. Armando votou pelo aumento da jornada de trabalho. E agora vem com esse papo de emprego. Mas o povo não é bobo. Se Armando votou contra o trabalhador também vai votar contra Armando. Frente Popular de Pernambuco, PSB, SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, PRB, Patriota. O Festival Noir Coquetel Molotov celebra 15 anos de vida em 2018. Em clima de festa, a nova edição do Noir será realizada no dia 17 de novembro no Caxanga Golf Club, em mais de 12 horas de programação. Atrações já confirmadas: Lued Luna, Maria Beraldo, Duda Beat, MC Troinha e Conan Mocassin. Confira mais informações em coquetelmolotov.com.br. Apoio Rádio Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, seja bem-vindo, você que é ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e 820 AM, a nossa rádio pública. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Lembrando que você também pode assistir o programa Fora da Curva pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva e lá também você pode mandar perguntas e comentários sobre o nosso tema do dia aqui para nossos convidados. Queria aproveitar e lembrar também que o programa de hoje tem reprise às 9 horas da noite. Quem está comigo aqui no estúdio é Luciana Marques e Edson Andrade. Os dois são do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Luciana também é vice-presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a ANPAE, e é vice-coordenadora do GT de Política Educacional da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Educação. E Edson é coordenador do NUFOP, que é o Núcleo de Formação Continuada Didática Pedagógica dos Professores da UFPE e é diretor estadual também da ANPAE. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruno. Quase não tenho fôlego para falar tudo. Mas vamos lá, né? A educação, ela já foi uma das principais pautas nas eleições passadas para presidente do Brasil, mas me parece que ela perdeu um pouco do foco na eleição atual, né? E é controverso porque esse mês o Ministério da Educação divulgou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, do Brasil, o IDEB, que tem alguns dados que são bem preocupantes, né? Segundo o documento, por exemplo, ao final do ensino médio, 7 de cada 10 estudantes não aprendem nem mesmo o que é considerado básico em português e matemática, né? Mostrando que existe uma certa estagnação no ensino médio desde pelo menos 2009. E, é claro, no meio disso, a educação também está dentro da emenda do teto dos gastos, né, que congela investimento na área do país e que já tem começado a mostrar algumas consequências, como corte de bolsas de estudos, programas de acesso à educação superior. E é interessante que há pouquíssimo tempo a educação parecia que ia ter um papel bem importante nessa eleição, né? Não apenas pela emenda do teto dos gastos, mas também por temas polêmicos como escola sem partido e a reforma do ensino médio, né, do novo ensino médio. E aí, por isso, eu queria começar já perguntando uma avaliação de vocês, pelo que vocês têm acompanhado em debates, em entrevistas. Vocês acham que a educação tem recebido a atenção devida nessa corrida presidencial? Bom dia mais uma vez.
né, o que a gente observa, né, o que eu particularmente percebo, né, que a educação muitas vezes parece um jargão. Todo mundo fala, todo mundo diz que é prioridade, né? Alguns colocam, inclusive, de uma forma meio salvacionista, como se a educação fosse resolver todos os problemas do país. Mas quando você vai para algumas propostas efetivas, né, nos próprios programas de governo, alguns você vê muito pouca atenção dada, como você coloca, né? Alguns outros você vê propostas mirabolantes, inviáveis, como em 4 anos melhorar 50 pontos no PISA. Isso é algo que é absolutamente inviável, né? Porque ações educacionais são ações de longo prazo. E, efetivamente, a gente tem alguns programas que a gente pode perceber a educação como prioritária e como algo real. Estou colocando algo real no sentido de partir efetivamente de uma realidade educacional existente para pensar o que está sendo proposto, né? Não vir com questões que a gente sabe que são inatingíveis e que se colocam só no campo da promessa, mas que é uma promessa vazia porque é impossível de realizar em 4 anos. Bom, eu quero cumprimentar também a Luciana, dizer da satisfação de estar com ela nesse debate, cumprimentar especialmente o ouvinte do programa Fora da Curva, dizer que é uma satisfação estar de volta a esse programa. É um programa que os entrevistados podem falar, né? Podem expressar o que pensam, e esse é um tema relevantíssimo, né? Nós não só temos constatados o que tem sido a prioridade dos debates, ou seja, deixando de fora temas importantíssimos. A educação, como foi muito bem colocada por Luciana, passa a ser apenas uma palavra vazia, né? Que é mencionada sempre com relação a ser uma prioridade nacional. Mas, na realidade, uma grande dificuldade, né? E uma grande resistência mesmo de quem está num posto aí, postulante aí ao cargo de presidente da República, tem ficado de fora do enfrentamento de algo muitíssimo grave, né, que foi colocado para a educação nacional. Daí talvez a grande dificuldade de discutir isso abertamente. Nós estamos com um pacote de maldades, né, para a educação no país, que foi imposto pela emenda constitucional 95, né? Nós discutimos aqui no programa Fora da Curva em 2016, né, exatamente o que seria essa repercussão de algo inédito, né, no mundo, você ter um congelamento de despesas primárias, diga-se que são despesas só com políticas públicas, as demais despesas estão mantidas, ou seja, você continua pagando todo o encargo aí da dívida, todo o processo dos juros, né, todos os encargos relacionados a isso. Enquanto isso, você congela por 20 anos, né, políticas públicas fundamentais para o país. Então, você tratar disso nessa conjuntura de eleição significa enfrentar algo, né, que boa parte dos que estão aí candidatos não estão a fim de fazê-lo. Então, é importante, logo de partida, nesse início do nosso debate aqui, colocar que há diferenças naqueles que estão discutindo o tema, né? Esse tema tem sido difícil, até porque também tem sido pautado de forma muito diminuta por quem entrevista, por quem está à frente dos debates, né? Não há interesse também, não é só dos candidatos, né? Tem toda uma organização de mídia sufocando temas importantíssimos. Então, neste caso, é importante que o nosso ouvinte preste atenção naqueles que estão com compromisso de retomar esses temas fundamentais, e alguns deles, nós poderemos tratar disso ao longo do programa, trata-se de revogar muita coisa que foi imposta ao país por meio disso que estamos colocando como um pacote de maldades. Ao longo do programa, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de tratar de questões tanto relacionadas ao financiamento, quanto à Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio, toda a condição que está imposta, todas relacionadas a este pacote de maldade aí em curso. Só complementando um pouquinho o que Edson coloca, eu acho que qualquer candidato que
diga que educação é prioritária, a primeira proposta precisa ser a revogação da emenda 95, porque sem essa revogação não há prioridade para a educação e nem para nenhuma área social. Pois é, e quando a gente vai olhar os programas, a gente tem, é um número que eu acho que chama até atenção, a gente tem pelo menos 5 candidatos que falam hoje em seus programas de governo em revogar a emenda do teto dos gastos, né, que tem um impacto direto no investimento na educação do país. Isso. Vocês acham que essa é uma medida possível? Eu acho que essa é mais do que possível, ela é imprescindível, né? Porque eu acho que sem essa revogação você não tem como investir em educação, né? A gente tem aí, ao longo dos últimos anos, até, né, a ruptura democrática que a gente sofreu no país, né, um crescimento grande do investimento em educação que se reflete na expansão das universidades, na interiorização da universidade, no fortalecimento da universidade, na expansão dos institutos federais, em importantes ações a nível da educação básica, de apoio do governo federal aos estados e municípios, que esse é seu papel, né? Não, a partir do regime de colaboração, o governo federal ele não investe, ele não oferece diretamente a educação básica, mas o papel dele é apoiar estados e municípios, né, nas ações de qualificação da educação básica. E a gente teve muita coisa, né, que foi acabada a partir do golpe e da própria emenda constitucional, né? Então, assim, na própria universidade a gente vê aí o PIBID, que praticamente acabou, a gente vê uma série de ações, de programas de sucesso que foram extintos ou reformulados para um modelo que não atende à necessidade do que, né, de formação dos alunos. Então, assim, eu acho que sem a revogação dessa emenda é impossível falar em melhoria da educação e investimento na educação, porque eu acho que é importante a gente pensar a educação como investimento e não como gasto, como alguns candidatos, inclusive, colocam como gasto. Para mim, educação é investimento. Eu acho que isso é algo extremamente importante de fazer essa diferenciação, né? E sem essa revogação é impossível ações da própria manutenção do que a gente tem hoje, né? E a gente já vê algumas universidades, né, com problemas de manutenção. A gente recentemente teve um incêndio no Museu Nacional, sim, que decorre de falta de recursos, né, para sua manutenção, né? Não é por problema de gerência, foram falta de recursos. Então, assim, toda essa falta de recurso e prioridade nas ações sociais que a emenda 95 traz, né, no seu fundamento, ela é imprescindível para que a gente possa falar de um programa que vai investir, de um governo que vai investir em educação. Acho que na mesmo entendimento aqui de Luciana, acho que é importantíssimo também que tenhamos no nosso momento histórico, né, que estamos vivendo, a consciência de que o que está imposto por meio dessa emenda constitucional é não só inédito no âmbito mundial. Você não tem essa experiência de um bloqueio, né, de 20 anos de investimento, ou seja, nós estamos até 2036 sem poder pensar em ampliação, né? E ao mesmo tempo essa emenda dá um recado muito claro que só foi visto em outros golpes. Não é? O golpe de 1937, impôs a ruptura com vinculação de recursos para a educação. Ou seja, lá foi impedido recursos que pudessem, né, garantir obrigatoriamente, durante o ano, investimento em educação. Essa ruptura com a vinculação, ela foi superada em anos seguintes no processo de abertura democrática, mas voltou a mesma imposição de proibição, na verdade, de recursos em educação durante o golpe militar, não é? E não é por acaso que essa mesma medida
vem na conjuntura de 2016, não é? E não é por acaso que nós nomeamos aquela conjuntura como um grande golpe, não é? O golpe é a sociedade brasileira. E está posto isso no momento em que o primeiro ataque é em relação às políticas públicas e especialmente aquelas que são de reconhecida demanda social, né? Educação, saúde, né? Que é o grande impasse que está posto. Então, não é só possível, na pergunta que foi colocada em relação à emenda constitucional, ela não é só possível, como ela é necessária. E se formos tratar disso, e agora com o grande tema aqui do dia, né? Seriamente em relação aos programas de governo, é preciso que aqueles que não reconhecem assim, em relação à emenda constitucional, que digam como vão fazer para nós mantermos o que colocamos como lei nacional no piso nacional. Ora, se a palavra de ordem no piso nacional piso nacional de educação, né? Desculpe, o Plano Nacional de Educação é universalizar, é expandir, é ampliar, isso é inconciliável com congelar. Né? São verbos que não estão, que não têm sintonia. É lógico que você, ao dizer, né, e ao escrever como política pública que nós vamos universalizar etapas e modalidades fundamentais da educação, que nós vamos ampliar, né, educação básica, que nós vamos ampliar, né, quase que dobrar, na verdade, dobrar a matrícula da educação superior. Isso só é possível com investimento. Não é possível você ampliar, dobrar matrículas, mantendo o que tem. Não é possível você melhorar a qualidade da educação, mantendo a qualidade que nós temos. Não é possível você pensar em valorização dos profissionais de educação, né, que diz respeito à sua condição de trabalho, a condições de vencimentos, de remuneração, de plano de cargos e carreira. Não é possível você tratar nada disso seriamente com congelamento por 20 anos. Então, o recado que tem que ser dado ao nosso ouvinte, né, o diálogo que nós temos que fazer com a sociedade é que essa reivindicação pela revogação da emenda constitucional não é somente uma questão retórica, é uma questão que é perceptível na hora que nós já temos impasses graves no financiamento da educação nas suas questões mais básicas. Então, eu acho que esse é um movimento que tem que ser feito não só em diálogo com o que aparece nas eleições, mas essa vai ser uma grande luta, né, qualquer que seja o cenário posterior à eleição. Eu achei interessante, você lembrou uma coisa muito importante, né? Que esse teto dos gastos, essa emenda é uma coisa inédita em nível internacional, né? E não é uma coisa que afeta uma classe ou um grupo social, né? A educação diz respeito a 100% do que constitui o país. Estou dizendo tudo isso só para lembrar uma outra coisa, quando a gente fala da revogação, é um tema que remete também à importância da formação da bancada, né? Porque eu acho que essa promessa de uma revogação ou de rever a emenda em si, no fim das contas recai muito em quem vão ser os deputados federais que vão estar na bancada, que foram eles que votaram na emenda, né? Então acho que é mais um alerta pro voto, né, do ouvinte que pense nessa questão. Eu queria só complementar em relação a isso, porque eu acho que esse é o ponto que aqui discutia, que é preciso refletir mais amplamente, não só naquilo que é a plataforma dos candidatos a presidente. Eu acho que é muito bem colocado, Bruno, porque nós vamos ter um cenário posterior, né, ao pleito, à eleição, que é justamente esse contexto de revogações e de alterações em lei. Então, por exemplo, o que nós estamos tratando aqui, muitas das questões já apresentadas na emenda constitucional, elas alteraram a LDB, a Lei de Diretrizes da Educação Básica, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Alteraram pontos fundamentais, alteraram a Lei do Ensino Médio, que é outro ponto que podemos discutir, né? Também alterou, você institui questões importantíssimas e graves, como a figura do notório saber, né? Você tem uma pauta que está colocada para o Congresso, né? E, evidentemente, em sintonia com o presidente da República. E se você imaginar o que nós assistimos recentemente, um Congresso que não esteja em sintonia, não adianta, né, colocarmos a conta toda para o Palácio do Planalto, né, porque de lá vai haver uma dependência também do que vai ser o comportamento nas duas casas, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, para saber como vão lidar com esses temas, né? O que estamos discutindo aqui é que é uma prioridade nacional.
nacional, né? Que tem que estar na pauta agora das eleições e que tem que contagiar a pauta das casas legislativas e, por consequência, do próprio governo federal. Exatamente, né? A história recente do país mostra o quão importante é o Congresso Nacional, minimamente afinado, né, com o que o presidente ou a presidente propõe, né, a presidência. Era isso que eu iria dizer. Porque a gente assistiu, né, assim, uma série de ações que foram tentadas ser implantadas pelo governo da presidenta Dilma, né, que não conseguiu passar no Congresso. Então, se a gente não tem muito cuidado com o Congresso que a gente elege, com os deputados federais, com os senadores que a gente elege, né, não adianta o presidente ter o compromisso, né, e a vontade de fazer, especificamente na pauta da educação, né, porque muitas coisas têm que passar pelo Congresso. Então, é preciso que o Congresso esteja afinado com as pautas da própria sociedade para que a gente possa efetivamente garantir a educação como prioridade e o investimento em educação. E aí, mais uma vez, reforçando, né, a questão da revogação da emenda constitucional 95, sem a qual a gente não vai conseguir avançar em nada na questão educacional. E uma coisa que já entrou aqui no nosso assunto, né, que é sobre o Plano Nacional da Educação. Quem entrar na presidência agora vai ter uma obrigação de conduzir praticamente todo o restante que falta aí, né? O plano tem que ir até 2024, né? E considerando que nada mude na estrutura democrática do país, o próximo presidente vai até 2 anos antes de terminar isso, né? Então, a gente está na metade do tempo aí do cumprimento desse prazo, né? Que são 20 metas. Considerando o estado atual da educação nacional, vocês acham que quem assumir a presidência vai conseguir cumprir esses 20 pontos? Veja só, eu acho que isso é uma questão fundamental e bastante preocupante, né? Porque o Plano Nacional da Educação, ele é uma política de Estado, independente do governo que esteja, né? Só para o ouvinte entender essa diferença entre política de governo e política de Estado. A política de Estado, ela independe de quem esteja à frente, né, do governo. A política do governo, ele é daquele governo. Uma proposta de política educacional para 10 anos, né, independente de quem esteja no governo, né, com 20 metas a serem cumpridas, e dentro dessas metas, umas 176 estratégias, se eu não me engano, o número é esse, né? E é bastante preocupante. Antes de chegar nisso, é importante a gente destacar que esse plano foi construído com ampla participação dos setores educacionais. Então, houveram várias conferências estaduais pelo país afora, conferências municipais de educação, uma conferência nacional de educação, para se chegar até o Plano Nacional de Educação aprovado, né, pelo Congresso, a partir de toda essa proposta extremamente participativa. E é muito preocupante quando a gente dá uma olhada nas propostas dos candidatos para a educação. O Plano Nacional de Educação só aparece em 4 delas. Né? Pode. Nas propostas de educação do Guilherme Boulos, da Marina Silva, do Ciro Gomes e do candidato Fernando Haddad. Nos outros, não há nenhuma menção ao Plano Nacional de Educação, como se ele não existisse, né? Então, assim, isso é bastante preocupante, porque o Plano Nacional de Educação, ele deve guiar toda a política educacional do país, da creche à pós-graduação, né? E ele é, inclusive, uma ação no sentido de fortalecer a construção do Sistema Nacional de Educação, que prevê exatamente a integração de todos os níveis e modalidades da educação no país, né? E à medida que na própria proposta de governo, no próprio programa de governo, esses candidatos sequer citam o Plano Nacional de Educação, né? A gente imagina
que eles não vão ter compromisso com esse plano, né? E a gente considera, né? E quando eu digo a gente, eu acho que eu posso falar aqui, né? De todo mundo que estuda e que milita na área da educação, a fundamental importância do Plano Nacional de Educação ser o centro e o guia da política educacional do país, né? Nas diferentes esferas governamentais. Então, acho que é importante, né, a gente ter o cuidado de ver que candidatos estão se comprometendo com o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, em seus programas de governo. Acho que isso que a Luciana coloca não é somente sintomático, não é? Está identificado, né? Quem realmente está entendendo que o que foi aqui muito bem explicado como política de Estado, que seja aquilo que nós pactuamos com a sociedade, né? Nós dialogamos isso no âmbito dos municípios, os temas, as 20 metas que estão colocadas no Plano Nacional da Educação, Lei 13.005, né? Tem um sentido de ser uma lei federal, porque ela institui-se como uma política de Estado, justamente porque ela teria que ser revogada, né? Ou seja, não é uma questão de opção do candidato dizer, olha, eu não vou considerar o plano. Ele teria que não só ser o contrário, mas como revogar o plano. Ao não mencioná-lo, né, qual é o recado que está dando para a própria sociedade? Né? Que todo o esforço coletivo de dizer o que nós queremos para a educação por 10 anos... Esse grupo, o grupo que tem se revelado sectário, que tem revelado com grandes traços fascistas, não é? É preciso dizer, não é? Já há um esforço muito grande de silenciar aqueles que analisam criticamente a realidade que estamos vivendo. Mas o fato é que quando você tem um plano pactuado para o país, não é? Aprovado sem vetos por uma presidente legitimamente eleita, não é? E que logo após, há todo um jogo para esvaziar, tornar o plano letra morta, que esse é o esforço em curso, né? Tornar o plano letra morta. No momento em que você tem todo um conjunto de metas e que você diz, olha, já estão aí, mas não tem condições de execução, porque nós estamos retirando exatamente a condição financeira, né, uma condição objetiva para boa parte das metas, você então está com um recado claro de que quer tornar essa lei letra morta. E, ao mesmo tempo, fazer de conta que ela não existe, que é tão grave quanto, não é? Ou seja, em síntese, o que a gente poderia dizer? A pauta de quem está discutindo a educação nacional, né? A educação como parte do seu plano de governo, deve partir daquilo que nós pactuamos como a política, como uma política do Estado brasileiro. Não é? Essa política está instituída para além do tempo do governo que vai ser eleito. Esse governo que vai ser eleito por mais 4 anos vai encerrar o seu mandato e o Plano Nacional de Educação continuará a sua vigência. Não tem sentido algum essa retirada no âmbito das suas propostas. Não tem outra forma de dizer que isto é simbólico, mas ao mesmo tempo tem revelado a mesma sintonia com um discurso sectário, né? Um discurso que não quer se comprometer com aquilo que tem sido as prioridades pactuadas com a sociedade, que vão da creche à pós-graduação. Então, se é um grupo que é contrário à educação pública, que é contrário à educação laica, que é contrário a todo um processo de inclusão daqueles que historicamente ficaram fora do sistema de educação, se este é o grupo que se expressa dessa maneira, que vem revelando isso, não tem como ter acordo com o Plano Nacional da Educação, onde pactuamos todas essas coisas, todos esses desafios, mesmo com todos os limites e condicionantes do plano. Nós não estamos dizendo aqui que não é um plano que não precisa ser aprimorado, mas plano não é algo que é escrito em pedra, né? Ele é algo que precisa, a partir dele, discutir a realidade para o qual se destina. A educação nacional, né? Nós colocamos no próprio plano intervalos ali para avaliação, né? Para avaliação do que tem acontecido. Isso também não tem sido levado em conta, porque a Conferência Nacional de Educação, prevista no próprio movimento do plano, foi sufocada pelo governo da vez,
né? Foi totalmente contrária ao governo da vez de exercermos esse direito da sociedade, analisar o que ela pensou para a educação nacional e o que tem acontecido. Então, acho que esse é um momento de refletirmos sobre a ausência desse tema nos planos, não uma ausência por acaso, mas uma ausência proposital de não se comprometer com aquilo que a sociedade disse que queria para a educação no país. E aí, entrando em algumas questões que são mais específicas, né? Eu acho que um primeiro tema que é delicado é esse da reforma do ensino médio, né? Que pretende implementar aí uma grade curricular que é mais flexível, permitindo o estudante escolher áreas de conhecimento, né? E é uma reforma que deixa claramente o ensino médio muito mais técnico e menos reflexivo, né? Por exemplo, né? E que permite até essa escolha, né? De você fazer uma formação média técnica, né? Se eu não me engano. Eu queria saber o que é que vocês acham dessa reforma e isso é uma coisa que deve permanecer ou deve mudar nos próximos governos? Veja, a reforma do ensino médio não é um tema desse governo, é algo que vinha sendo discutido desde o governo anterior, né? Com ampla participação social, tal qual outras ações, mas que o governo atual optou por uma emenda constitucional sem discussão nenhuma com os setores educacionais, né, de implantação dessa reforma do ensino médio, alardeando que o aluno vai ter mais opção, mais liberdade, como você acabou de colocar, né? Então, se a gente for para a realidade, o que a gente vai ver? Né? As escolas, elas vão poder escolher os percursos formativos a oferecer, né? Então, quando a gente fala em escolha, para a gente escolher, a gente tem que ter todas as opções a escolher, né? Se a gente for ver os municípios dos interiores, Brasil afora, muitos deles só tem uma escola de ensino médio e essa escola só vai ofertar provavelmente um percurso formativo ou dois, né? Especialmente porque a gente está falando de escolas públicas que a reforma não prevê o aumento dos recursos para a oferta de laboratórios, etc, etc, etc. Então, essa reforma, na verdade, ela vai trazer para a gente algo que a gente conseguiu vencer, que é um sistema dual de ensino. O que a gente vai acabar, o que vai acabar acontecendo? As escolas particulares, né, aquelas escolas particulares com recursos suficientes para oferecer diferentes possibilidades em que o aluno vai poder escolher esse ou esse caminho, ele vai ter várias opções a escolher. Mas a grande maioria da população não vai ter essa escolha. Vai ter que seguir aquilo que ele tem disponível, né? Com o agravante de uma sobrevalorização de matemática, de português, né? Dessa coisa técnica que você coloca, e tirando sociologia, tirando filosofia, tirando artes, como se a pessoa, né? O aluno, o cidadão, fosse formado só pelo conhecimento em matemática e português e aquilo que ele domina dessas áreas, né? Então, assim, é uma reforma que tem sido extremamente criticada por todos os setores educacionais, tanto pelo seu conteúdo, como pela forma como ela foi realizada, né? Porque você instituir uma reforma por uma emenda constitucional, que é algo que deve ser utilizado em casos excepcionais. E esse não é um caso excepcional, né? Essa é uma matéria que precisava ter sido alvo de ampla discussão e de ampla negociação para que a gente pudesse efetivamente ter um modelo de ensino médio que atendesse ao conjunto da população, né? Especialmente pensando na realidade que a gente tem de muitos municípios com uma escola apenas de ensino médio, né, acessível aos alunos na faixa etária propícia.
Bom, é importante destacar que a reforma do ensino médio, a Luciana destacou a forma como ela surgiu por medida provisória, né? Então, veja, um tema como reforma do ensino médio, que era um tema em discussão, né? Também já foi lembrado aqui, ele vem com uma medida provisória, né? E não é à toa que aqueles que estão atentos ao tema, né? Que estão preocupados com a educação nessa etapa, que é o ensino médio, uma das etapas da educação básica, nomeou aquele ato da medida provisória com mais uma das dimensões do golpe. Né? Porque não tinha como classificar de outra forma, né? O que é que acontece? Você impõe uma medida provisória para depois começar uma discussão apressada de transformar aquela medida em lei, né? Hoje nós temos, na realidade, a Lei 13.415, que é a lei que institui essa reforma do ensino médio. E veja, só para pegar um dos aspectos que a Luciana aqui já mencionou, quando se apresenta a falsa impressão, a falsa ideia, a falsa promessa de que os estudantes vão escolher dentre alguns dos itinerários formativos disponíveis, a própria lei diz, a Lei 13.415, diz que o sistema de ensino só é obrigado a oferecer um itinerário. Né? Então, o que você está colocando para a sociedade brasileira, né? Aos estudantes, a todos os estudantes jovens que estão nos ouvindo, né? Que você que escutou a falsa promessa de que vai ter direito de escolher um itinerário, o sistema de ensino só é obrigado a oferecer um. E provavelmente vai ser aquele itinerário que você não está afim, que não está interessado. Na realidade, o que é que nós temos assistido? É que, por meio dessa falsa promessa, também está embutido aí uma grande desilusão futura dos estudantes, que é, ao não optarem pelo seu itinerário formativo, né, você cria uma proposta de ensino médio para o filho do trabalhador, né, que só vai dispor de um itinerário, obrigado a cumprir aquele ali. Não é à toa que esse itinerário tem sido sempre lembrado por agentes do próprio governo que defende essa proposta, como o itinerário tem que ser a educação técnico-profissional, né? Que todos esses sujeitos sociais vinculados, né, com direito à educação básica nessa etapa do ensino médio, que possam enxergar esse itinerário quase como único. Enquanto que os filhos daqueles que podem financiar a educação, podem pagar a educação, continuarão com os seus itinerários formativos, porque eles vão continuar pagando por diversos itinerários. Então, o que é que acontece? Você legitima que para o filho do trabalhador ele terá um itinerário, e isso será legítimo. Isso será aquilo que não pode contestar o Estado, porque ele está cumprindo uma lei, né? Isso não é qualquer coisa. É disso que estamos tratando quando estamos observando as consequências nefastas de uma lei que impõe uma proposta de etapa, né, para um grupo que, ao escolher esse itinerário formativo, terá que ter sequência, inclusive nas fases subsequentes, a educação superior. Ele vai estar vinculado a esse itinerário, que vai perceber que era o único que não queria, enquanto que os outros terão as diferentes oportunidades, inclusive de sequência de estudos. A gente vai dar um rápido intervalo e já a gente volta com a conversa aqui no Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h36. Agora é Haddad presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro. Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Fizemos o ProUni, o FIES Sem Fiador, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida: trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos. É o Brasil feliz de novo. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PROS, PCdoB. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora eu vou mandar pra você.
Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois, senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador, são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Armando votou pela reforma trabalhista de Temer, que retirou direitos dos trabalhadores. Armando votou pela redução do tempo de almoço. Armando votou pelo fim dos 30 dias de férias. Armando votou pelo aumento da jornada de trabalho. E agora vem com esse papo de emprego. Mas o povo não é bobo. Se Armando votou contra o trabalhador também vai votar contra Armando. Frente Popular de Pernambuco. PSB, SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, PRP, Patriota. De ouvir mais sons e conteúdos novos? Então se prepara que tá chegando a nova temporada do Sexta Frequência. Nessa temporada, vamos conhecer artistas do interior do nosso estado que produzem muita música boa. E pra não perder nenhum pedacinho dessa nova temporada, sintoniza na Universitária FM 99.9. Toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Programa Sexta Frequência, só na Universitária FM. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. Construímos um mandato ouvindo as pessoas, levando ações para as cidades. Escolhi dentre os 4 parlamentares que mais trabalharam pelos municípios. Peço seu voto e seu apoio para continuar esse trabalho e mudarmos Pernambuco, criando oportunidade para os jovens e a volta do nosso desenvolvimento. Voto para Federal Zeca Cavalcante, 1400. Armando Governador 14. Olá, povo, olá, pessoas. Nesse sábado, no Interdependente Música e Conhecimento, vamos falar sobre eleições 2018. Qual a importância dos cargos de senador, deputado estadual e federal? E, no segundo bloco, uma homenagem a David Bowie. É neste sábado, às 18 horas, na Universitária, a nossa rádio pública. Melhoras Bolsonaro, mas deixa eu falar com quem vota em você. Com boa vontade precisa entender. Achou que te elege o PT? Ih, como é que é? Deu no jornal, no segundo turno derrotam você. Não quero de novo, já vi no que deu. Votou Bolsonaro, elegeu o PT. Se você não quer que o PT volte, vote 45. Vote Geraldo. Coligação para unir o Brasil. PSDB, PTB, PP, PR, DEM, Solidariedade, PPS, PRB e PSD. Oi, Recife, eu sou Duda Beat e no dia 17 de novembro estarei cantando no Coquetel Molotov, esse festival que é tão importante para nós recifenses. Estarei cantando as músicas do meu álbum Sinto Muito, do meu álbum de estreia, e vou ficar muito feliz se todos forem lá cantar comigo. 17 de novembro, Duda Beat, Coquetel Molotov. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido. Sou Bruno Araújo. Tirei os impostos da cesta básica e hoje Dona Liliane economiza R$ 68 em cada cesta básica. Pode não ser muita coisa para quem tem, mas para quem não tem, faz uma diferença muito grande. Bruno baixou o preço da cesta básica. Agora vai deixar o remédio mais barato. No Senado, vou tirar os impostos dos remédios. Preciso do seu voto para deixar o remédio mais barato. Sou Bruno Araújo, 456, senador para Pernambuco TV. Coligação Pernambuco vai mudar. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Estamos de volta com o programa Fora da Curva. Meu nome é Bruno Nogueira e hoje a gente pergunta qual é o papel da educação nas eleições de 2018. Antes da gente voltar para a nossa conversa, só um recado rápido. Me perdi aqui no...
Desculpa. Só um recado rápido que o Comitê em Defesa da Democracia, com o apoio do Grupo Mulher Maravilha, convida todos e todas para o Café Solidário e roda de conversa sobre as importâncias de nosso engajamento nessas eleições. Vai ser nesse domingo às 9 horas na sede do grupo, que fica na rua Nova Descoberta 849. E aí, voltando para a nossa entrevista aqui, para a nossa conversa, né, um outro tema polêmico, né, um tema delicado quando a gente fala sobre educação nessas eleições, é o da escola sem partido, né? E eu estava percebendo que pelo menos 3 candidatos citam diretamente a proposta em seu programa de governo de forma favorável. É um projeto controverso, né, que surgiu de um movimento político que visa impedir o que eles chamam de doutrinação ideológica, né? Um tema que divide opiniões por tentar censurar ou impedir professores de fomentar debates em sala de aula. Queria saber qual é o posicionamento de vocês em relação a esse programa e se vocês acham que, dado o cenário atual das eleições, se é algo que, de fato, pode chegar a ser implementado no Brasil nos próximos anos. Bom, dado o cenário atual das eleições, é possível, né? A depender de quem ganhe, né? Porque um desses 3 que você está colocando aí, a gente sabe que é o Bolsonaro que defende isso explicitamente no seu programa de governo, né? Agora, esse é um programa extremamente perigoso, né? Porque o que é chamado de doutrinação simplesmente a possibilidade e o investimento da escola, né, em trabalhar o respeito ao outro, né? Então, se alardeia de que se trabalha na escola a educação sexual, se estimula as crianças a serem homossexuais, e isso não existe, né, assim, em momento algum. Agora, a própria formação de professor, né, e o próprio trabalho em sala de aula, quando a gente pensa a formação humana, porque na escola a gente não está formando, a gente não está trabalhando só o conhecimento de matemática, português, ciências, né, geografia, a gente está trabalhando a formação humana, a gente está formando um cidadão. E aí a gente trabalha, né, e a gente defende práticas que respeitem as opções individuais de cada um, né? Respeitem cada um da forma como as pessoas são. Então, eu acho que esse movimento, ele vem, né, expressando algo muito preocupante que a gente vem vendo na sociedade, que é uma escalada fascista mesmo, né? E a gente vê aí no noticiário homossexuais sendo agredidos, transexuais sendo agredidos, mulheres sendo agredidas, né? E tudo isso vem dentro de uma escalada fascista que o país vem vivendo, e esse movimento da escola sem partido só reforça isso, porque reforça, né, o preconceito, reforça a intolerância, né, reforça a falta de respeito ao outro, né, reforça a falta de democracia, porque quando a gente fala em democracia, especialmente quando a gente está falando em educação, a gente não está falando só num sistema político, a gente está falando democracia enquanto um valor, né, enquanto uma forma de vida que precisa, né, para a gente se formar enquanto um cidadão democrático, nós precisamos acolher o outro, nós precisamos respeitar o outro, nós precisamos incluir todas as pessoas, independente de suas opções sexuais, religiosas, enfim. Então, e aí foi até bom eu lembrar, porque essa própria coisa da escola sem partido, a questão das religiões, elas também são muito muito discriminadas, né? As religiões de matriz africana. Então, assim, a nossa escola, a nossa educação, ela é laica. Os alunos, eles, né, têm suas opções religiosas, e a escola, ela não tem que trabalhar uma ou outra religião, a escola pública, né? A escola particular, se
ela até pode, porque você vai para ela se você quer ou não, e se você pode pagar ou não. Mas a escola pública, aquela que é um direito de todas as pessoas em idade escolar, é uma escola laica. E nesse sentido, ela precisa, né, ela tem que trabalhar o respeito às diferentes religiões. E a formação democrática dos nossos alunos, ela passa pelo respeito, né, a todas as opções, a todas as pessoas com todas as suas diferenças, né? A gente tem que cada vez mais investir na formação de professores, que é algo que a gente vem fazendo muito na UFPE, né? E esses professores que trabalham na educação básica, né, trabalham muito a questão do respeito e toda um posicionamento a essa escalada fascista que a gente vem vendo na sociedade, né? Nesse sentido, eu queria até destacar também que na UFPE a gente hoje tem um comitê contra o fascismo e pela democracia, né? Que desenvolve uma série de ações, desenvolveu um curso sobre o golpe, né? Assim, vai agora começar uma série de filmes para se pensar, se discutir, porque a gente às vezes até vê alunos com posicionamentos, com discursos fascistas que nem se percebem como tal, né? E eu acho que na universidade a gente tem um papel fundamental, né, de combater isso aí, né? A gente tem tido no Centro de Educação várias discussões sobre a proposta do Escola Sem Partido. No seminário da Regional da ANPAE, que a gente está promovendo agora no final de outubro, a gente tem uma mesa sobre isso, e eu acho que é papel e tem que ser compromisso de todos que trabalham com educação, né, a defesa intransigente da democracia. E isso significa ser contra esse projeto que é esdrúxulo, que é fascista e que vai de encontro a tudo que a gente defende, né, como formação humana, como formação de cidadãos democráticos, justos, inclusivos. É importante colocar, Bruno, que não é uma proposta de escola sem partido, né? É uma escola de um partido. Isso. Né? Há um interesse muito claro de que não tenhamos pluralidade. Não tenhamos pluralidade do conhecimento, do pensar, do direito ao pensar, não é? Não é necessariamente aqui há uma sigla partidária que está se colocando, não é? Muito bem, aqui já iniciada na discussão com a Luciana. Esse é um ponto, primeiro ponto para se discutir. Qual é a intenção desses que se intitulam sem partido? Qual é o partido que eles querem, na verdade, forçar a barra para que seja ele o único no contexto da escola, não é? Não tem como não vincular a toda essa escalada fascista que tá posta, né? Então, qual é o grande foco em relação ao que nós já temos em termos de educação nacional? Veja, um dos princípios de educação nacional é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Você imagine que esse é um dos princípios a partir do qual, né, nós temos a oportunidade de exercer as divergências, né, de não punir os dissensos, né, e premiar o consenso apenas, né, de exercitar aquilo que precisa ser da natureza da escola, né, as experiências, os debates mais amplos possíveis. O que é que se quer na hora que se diz, olha, este tema está autorizado, este outro tema não está? Nós já temos vivenciado isto no âmbito da própria universidade, né? A universidade está sob o olhar daqueles que estão nesse campo mais fascista, né? De dizer, estão proibidos de tematizar tais questões fundamentais do nosso tempo, né? Inclusive proibindo disciplinas serem instituídas, programas de disciplinas serem tratados com tais ou quais temas. Isso está numa sintonia de dizer, há um partido disputando o lugar na escola. Portanto, diferente de chamar de partido, nós estamos tratando de que há uma necessidade de defesa da democracia, né? Luciana que lembrou um campo de atuação e militância já
no âmbito que tem sido envolvido contra essa escalada fascista, eu queria também lembrar, né, que nós também instituímos o Fórum em Defesa da Educação Básica, né? Esse fórum tem acontecido na Associação dos Docentes da UFPE, né, que conta com a do FEP, conta com a participação de importantes interlocutores, representantes da educação básica, educação superior, dos sindicatos, que têm tematizado, por exemplo, este tema, este ponto que estamos tratando aqui, com grande preocupação. Ou seja, não é uma questão apenas de quem está pesquisando, de quem está nos cursos superiores. Os estudantes que estão lá no cotidiano da escola têm expressado muita preocupação, não é, com o que vai ser isso no seu dia a dia de educação básica, né? O que significa proibir a discussão sobre temas que estão presentes no nosso tempo, né? O que significa dizer que temas importantes como gênero, né? Como o próprio contexto da educação laica, o que significa impor, né? Na verdade, a proibição de discutir essas questões no dia a dia da escola. O que vai significar isso na hora que estamos tratando de prática docente? Na hora que significa as relações que são instituídas no cotidiano da escola? Significa, então, que o estudante vai ter que se pautar por um viés, né? É esse o partido que quer disputar, esse movimento fascista que quer solapar, na verdade, todo o investimento em democracia que temos feito nesses últimos anos. E aí, a gente já está se aproximando da reta final do programa, tá? Eu queria trazer um pouco a discussão para aqui, para o Estado, né? Me parece também que a educação não está mais entre os temas centrais dos debates nas eleições para governador. Queria saber o que é que vocês consideram de mais urgente entrar na pauta de educação no Estado hoje. Bom, eu queria destacar primeiro que nós iniciamos a nossa discussão aqui ressaltando tanto a emenda constitucional 95 e na sequência o Plano Nacional da Educação, e queria retomar dizendo que não tem sentido falarmos de um Plano Nacional da Educação que não reverbere, né, que ele não chegue ao âmbito dos estados e municípios. Se nós tratarmos um Plano Nacional da Educação que só é válido, né, no âmbito do governo federal, ele não é um plano da nação, né? Ele não é um plano para a sociedade brasileira. Ele só vai se constituir se nós estivermos discutindo, por exemplo, o que é que estamos pensando no âmbito dos estados hoje, neste momento da eleição, que tem sintonia com aquilo que nós pactuamos para o país, né? Esse é um primeiro movimento. E aí tem uma questão muito séria para ser tratado. O plano não traz nele, né, em essência, apenas avaliações externas. E parece que discutir, né, educação nesse país é só trabalhar com rankings. É só indicar o que este ou aquele, né, indicador apontou. E, na realidade, quando estamos tratando do Plano Nacional de Educação, estamos incluindo questões, temas que vão muito além de você identificar uma nota ou um indicador que parece revelar tudo da escola. E, na realidade, quando você mostra qual é a escola, que às vezes tem demonstrado os índices, toma-se um susto. Recentemente, quando esteve reportagem sobre o IDEB, né, mostrou-se escola que inacessível, né? Então, se você observar o que é que significa isso do ponto de vista daquilo que pactuamos no plano nacional como um todo, considerando, por exemplo, temas como educação integral e não só um tempo integral e que o estudante vê pela manhã matemática e português e à tarde vê português e matemática, ou seja, ele continua vendo mais do mesmo no contraturno, né, rompendo com o que é que temos discutido, por exemplo, como educação integral. Quais são as dimensões de uma formação integral, né? Qual a perspectiva de formação humana que nós estamos dialogando na hora que estamos pensando os planos no âmbito dos municípios e estados? Penso que este é um movimento que tem se afastado, né, na hora que tem se discutido os planos de governo, em função de que parece que
tais indicadores dizem tudo, né, da educação no país. Agora eu queria também destacar, né, já nessa parte final, e a gente acha que já está mais pro finalzinho desse nosso momento, primeiro indicar que são temas que merecem uma sequência das nossas reflexões. Mas veja, nós estamos com um grande desafio pela frente que envolve municípios, estados e a União. O Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Manutenção, Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, ele tem dia e hora para acabar, né? Ele tem até o dia 31 de dezembro de 2020. E ele tem sido, né, um grande tema também para garantir educações, um grande mecanismo para garantir o financiamento da educação. Acho que estamos no momento de discutir, no encerramento do Fundeb, o que vai ficar no lugar. Não tem aparecido isso com força, nem no contexto nacional, nem no âmbito dos estados. Esse é um tema sério, não é? Porque nós temos aí, claro que mereceria um tempo maior para contextualizarmos o que é o Fundeb e, na sua ausência, como fica o financiamento daqueles municípios e daqueles estados que dependem, né, do regime de colaboração dos demais entes federados. Eu acho que esse é um ponto fundamental para o debate que não tem acontecido, não tem sido instigado na nossa conjuntura. A gente vai tentar voltar com esse tema, então, aqui no Fora da Curva, porque hoje, infelizmente, nosso tempo já encerrou. Eu queria agradecer bastante a participação de vocês. Acho que a gente teve um programa excelente hoje. Obrigado mais uma vez. Queria lembrar para o nosso ouvinte que o nosso programa ele tem reprise hoje às 9h e também ele está disponível na nossa página no YouTube e também na sua página lá do Facebook, né? Nas nossas redes sociais você sempre encontra os próximos temas aqui do Fora da Curva. O programa de hoje teve produção de Edi Rodrigues, locução e roteiro de Bruno Nogueira, na equipe Débora Oliveira, Carol Torpe, Chainan França e trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.